Bom dia, 7 horas, estamos aqui nesse momento nosso, não só nosso, momento só nosso, não é? Esse momento aqui já virou um momento particular praticamente, um momento só para você, para que você se conecte com você, se conecte com Deus, se conecte com a sua essência, com a sua espiritualidade, se conecte com o seu ser divino, olha só. E a cada dia nós temos uma mensagem, cada dia nós temos uma mensagem de fé, uma mensagem, de vez em quando uma bronca de Deus, vamos dizer assim, né? A mensagem às vezes ela vem nos trazer algo que mexe muito conosco e às vezes nós nem gostamos, mas como um bom pai que nos corrige, ele está aqui trazendo essa mensagem todos os dias falando, olha, vai por aqui, é por ali. Faça isso, né? Pense o que você está fazendo da sua vida. E todos os dias nós temos uma mensagem, seja para nos corrigir, seja para nos direcionar, seja para nos trazer acalento. Então essas mensagens diárias têm sido de grande proveito, graças a Deus. Muitas pessoas têm me passado feedbacks, né? Nisso, nossa, como tem sido boa essas mensagens, como eu tenho tido direcionamento, como eu tenho tido um pouco mais, né, de atenção com relação à minha vida espiritual. Então é muito bom ter esses feedbacks. Inclusive eu peço para você que me dê um feedback. Nisso, estou gostando das mensagens, não estou gostando, gostaria que você falasse de algum outro assunto. Então é muito importante para que eu também seja direcionada, para que eu também possa produzir conteúdos diferentes, porque nós já estamos finalizando esse livro. O livro, a mensagem, a viagem do outro cristão, do qual eu tiro todas as mensagens todos os dias. Hoje nós estamos já em 152 encontros e são 183. Então aí está faltando 31 encontros para nós finalizarmos esse livro. Então aí pouco mais de um mês, porque nós fazemos de segunda a sexta-feira. Então pouco mais de um mês nós já finalizaremos, aliás, esse livro. Então aí nós podemos dar continuidade nessas lives com outros assuntos ou fazendo um outro tipo de exercício espiritual. Então, inclusive, aceito sugestões para que nós possamos aí tá auxiliando de alguma forma a todos vocês, porque isso aqui é para você, é por você. É claro que eu, Anícia, estou aprendendo muito com isso. Deus tem me auxiliado grandemente, me corrigido grandemente nessas mensagens, porque quando ele não fala só para uma pessoa, ele fala para todos e para mim tem sido de grande valia. E é claro que eu tiro muito proveito disso daqui, mas ele é feito um programa especialmente nessas lives para você também, que talvez estava sem direção, que estava sem encaminhamento, né? Então é muito boa, essa mensagem de hoje aqui é muito boa. Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom que estamos aqui juntos. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, após os recados que foram dados. Restauração. Hoje a mensagem de hoje vem falar sobre restauração. Você é o guardador da sua própria alma. Possui o poder de realizar a sua perfeição, em que a sua vontade é o fator decisivo. Ela, a sua vontade, é por assim dizer o eixo motor, e o Espírito Santo é a fonte do poder. Ambos precisam trabalhar juntos, o meu espírito e a sua vontade. Se a vontade se torna impotente por causa do pecado ou desobediência, deve haver restauração antes que possa haver novamente uma real operação do Espírito em sua vida. E aqui restauração está em letras garrafais, em letras maiúsculas. E aí a autora cita a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 16, onde vai falar sobre a morte e vida em Jesus Cristo. A morte aqui mencionada como a morte para o pecado. Então o versículo 11 ele diz o seguinte: portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte,
para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. E aqui, gente, o pecado, quando fala em morte para o pecado, é a renúncia, né? A renúncia ao pecado, a morte para o pecado, porque em Cristo Jesus nós já fomos salvos, nós já fomos libertos. Eu já mencionei isso antes. Nós já recebemos a libertação pelo Espírito de Deus. Nós já recebemos ali com a morte de Jesus por nós e claro, não só a morte de Jesus, mas com a sua ressurreição. Isso sim, veio para nós a salvação. Então, com a ressurreição de Cristo, ele ali aniquilou a morte. Nós já recebemos gratuitamente a salvação. Mas o que a autora está dizendo aqui hoje? Para que nós tenhamos cuidado, para que nós cuidemos dos nossos membros mesmo, para que não sejam objetos, né? Não sejam instrumentos, de pecado. E eu lembrei de uma passagem quando Jesus diz assim: se a sua mão, né, te leva a pecar, é melhor cortar a sua mão e entrar no reino do céu sem a mão, do que com ela ir para o inferno. Mais ou menos essa, não vou me lembrar exatamente, mas é aquela coisa: se seus olhos são instrumentos de pecado, melhor seria entrar no reino dos céus cego do que com os olhos você ir para o fogo, né? Seria ele citando o inferno. Então, a reflexão que essa mensagem de hoje traz sobre restauração, que é esse o título, ela quer nos dizer assim, o que nós estamos fazendo dos nossos membros, né? Dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos, das nossas mãos, pés, enfim, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, como nós estamos usando. Como que nós estamos para pecar ou para distanciar do pecado? E volta novamente. Eu falo assim, Deus ele repete muitas coisas, porque nós somos filhos muito desobedientes e nós não compreendemos. Então ele vai falando de várias maneiras. Jesus falava muito por parábolas e para que todos pudessem entender. Então assim, ele fala a mesma coisa de uma maneira diferente para que nós possamos entender. E hoje vem falar dessa restauração que nós precisamos ter, ou seja, e aqui está em letras garrafais, restauração. E essa restauração ela acontece através do quê? Da confissão, da Eucaristia. Para nós que somos católicos, tá? Porque eu sempre cito com todo respeito as demais demais irmãos que são cristãos também, mas às vezes participam de uma igreja que não seja católica. Então busque a restauração dentro da sua igreja. Como é feita? Eu falo pela minha porque é a que eu conheço. Então, nós católicos, nós temos a confissão e a Eucaristia. Então, a celebração da Santa Missa é o maior ato de reparação, de restauração, de cura e libertação. Através da confissão e comunhão. Porque eu não vou lá participar da celebração da Santa Missa e não estar em estado de graça. Então, não é a mesma coisa. Então, o que é? Nós precisamos primeiro compreender a celebração da Santa Missa. Uma falha muito grande que eu percebo, infelizmente, de muitos sacerdotes, é não explicar o sentido da missa. E muitas pessoas olham e falam assim, gente, mas aquilo é repetitivo, né? Cansativo, eu vou na missa, aquela como o rosário. Quem não entende a oração do rosário, ele acha que é uma oração muito chata, repetitiva, fica ali falando trocentas vezes Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, não é? Mas não é. Se nós meditarmos o rosário, você vai ver que os 4 rosários falam sobre a vida de Jesus, do nascimento até o momento da sua ressurreição, né? Então assim, e da sua ascensão ao céu, ascensão, porque assunção foi Nossa Senhora, ascensão foi de Jesus. Então, se nós olharmos, uma vez uma pessoa, amiga muito querida, minha evangélica, que nós fazemos curso junto, ela falou isso, porque eu não entendo o rosário, eu não entendo o terço, por que vocês católicos rezam no terço? E eu fui explicar para ela. Falei, olha, na verdade as pessoas pensam que é uma repetição, mas se você pegar ali desde os mistérios gozosos, primeiro vem a anunciação do anjo à Virgem Maria, ali começa a vida de Jesus, a vinda dele. Então nós meditamos nos mistérios gozosos o nascimento de Jesus, né? A anunciação, a visita de Maria a Santa Isabel, onde São João Batista ali reage no útero de Santa Isabel, e aí tem toda
um ensino, tem toda uma pedagogia de Jesus ali através do rosário. Nós estamos meditando. É claro que se você rezar Ave Maria cheia de graça, repetitivo, você não vai estar prestando atenção. Mas se você meditar os mistérios, então ali, no primeiro mistério gozoso, anunciamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. E aí você memoriza aquele momento. Você imagina o momento em que Nossa Senhora recebeu a notícia por meio do anjo Gabriel: você será a mãe do Salvador. E eles esperavam, Maria era uma jovenzinha que esperava. Então nós meditamos isso, gente. Nós precisamos compreender as coisas da nossa igreja. Nós precisamos entender, compreender a profundidade das orações da nossa igreja. Não são repetições, e a Santa Missa é igual. Se você olhar desde o início da Santa Missa até o final, o que se revela, porque o que é a Santa Missa, o ápice da celebração da Santa Missa? É a Eucaristia. É a Eucaristia. E a missa, gente, é uma só. Se nós olharmos, eu não sei se vocês já tiveram essa explicação, eu não tenho essa parte teológica tão grande, mas vamos lá. A celebração da Santa Missa, ela é a repetição, vamos dizer assim, é uma só a missa. Ela traz para nós, reaviva aquele momento em que Jesus sentou com seus apóstolos e partiu o pão. E ali ele instituiu a Eucaristia, foi ali. E ali ele instituiu o sacerdócio. Por quê? Porque através do sacerdote é que Cristo vem a nós hoje. Então, se nós olharmos a Santa Ceia, a celebração da Santa Missa, é a Santa Ceia. E as pessoas não entendem isso. É Jesus ali, na figura, claro, do sacerdote. No momento, o sacerdote é pecador? Graças a Deus que ele é aqui no nós, é um ser humano como nós. Agora, ali naquele ato, naquele momento, ele foi ungido e ele é o representante de Cristo, como o Papa é. Então, se nós entendermos a profundidade que é a celebração da Santa Missa, nós nunca mais iríamos despreparados para a celebração da Santa Missa. Entraríamos numa fila da comunhão de qualquer jeito. Então, Deus vem nos falar assim, nós precisamos conhecer a nossa igreja para amá-la, com seus erros, com seus defeitos. Por quê? Porque a igreja, a cabeça é Cristo, mas o corpo somos nós humanos, falhos. Os padres são humanos, o Papa é humano e eles vão falhar. Mas não importa, a cabeça que é Cristo, ele não falha. Então nós temos que entender isso para a gente poder ir para a celebração da Santa Missa desejando, nossa, eu quero estar na celebração da Santa Missa. E muitas vezes eu não entendia isso. E eu ia na missa por obrigação. Eu confesso a vocês que muitos anos eu fui para a missa como obrigação. Eu ia porque eu tinha medo. Eu falava, não, eu tenho que ir, porque senão Deus não vai gostar de mim, Deus vai ficar bravo comigo. E eu ia meio mais por medo, né? Hoje não, hoje eu vou porque eu gosto, eu quero estar na presença de Deus, eu desejo chegar ali naquele momento e receber a Eucaristia, porque é um momento esperado, é o ápice da celebração da Santa Missa. Mas para que eu receba, eu tenho que estar em comunhão com Deus, eu tenho que ter me confessado, eu tenho que estar em sintonia com Deus, eu tenho que estar nessa restauração que a mensagem nos diz aqui hoje. Olha isso, gente, é fantástico, Deus ele é maravilhoso a oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Olha só, você é o guardador da sua alma. Ele está dizendo, você é o guardador da sua alma, não sou eu. Deus nos deu essa graça. Você é o guardador da sua própria alma. Possui o poder de realizar a sua perfeição, em que a sua vontade é o fator decisivo. Ou seja, a nossa vontade, gente, Deus depende da nossa vontade. Ele não precisa, mas Ele quer precisar. Ele quer. Olha só. Essa vontade, é por assim dizer, o eixo motor. Você imagina aquelas rodas, vamos colocar um motor de carro, vamos colocar um motor de carro. O motor de carro onde o eixo somos nós. Esse motor só vai funcionar, só vai gerar, né? Seja um motor moinho, seja um motor para um carro, seja um motor que vai bombear uma água, vamos colocar ali. Então vamos dizer assim que uma fonte precisa do motor para que essa água jorre, de alguma forma, né? Ou seja mecanicamente, ou seja de uma outra forma. Então precisa uma usina para que ela produza, né? Para que toda aquela água estancada venha a ser jorrada e venha irrigar terrenos, enfim. Ela precisa de um motor, de um eixo motor.
Deus está nos dizendo aqui, você é o eixo motor, a sua vontade é esse eixo motor. A minha vontade é esse eixo motor. E essa água que é o Espírito Santo, ela só vai jorrar se nós, que somos o eixo, a nossa vontade que somos o eixo, funcionar. Então, quer dizer, a minha vontade, o agir do Espírito Santo depende da minha vontade e da sua vontade. O Espírito Santo, ele vai transbordar em graça na nossa vida dependendo da nossa vontade, porque se eu não quiser e você não quiser, Deus respeita. E o Espírito Santo não vai agir. Por quê? Porque ele não vai entrar na nossa vida sem que nós o convidemos, sem que nós o chamemos. Olha o respeito de Deus. Deus poderia ter trazido seu filho no mundo de qualquer forma. Mas o que o anjo Gabriel disse quando ele chegou? Ele veio anunciar, né? Que serás a mãe do Salvador, mas ela dependia do sim de Maria. Se Maria tivesse dito não, e aí? Então Deus é assim conosco. Olha, Ele está querendo trazer bênçãos para a sua vida, mas você pode estar dizendo não. E talvez você não esteja dizendo não com seus lábios, mas você esteja dizendo não com as suas atitudes de pecado que afastam a graça de Deus. Então nós precisamos restaurar. Deus está dizendo aqui para nós, olha só. Se a sua vontade se torna impotente por causa do pecado e da desobediência, deve haver restauração, ou seja, deve haver uma restauração, uma confissão dos seus pecados, um arrependimento, antes que possa haver novamente uma real operação do Espírito na sua vida. Então, para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida, ele depende da nossa vontade, mas nossa vontade muitas vezes está contaminada pelo nosso pecado. Então, se falar assim para você, claro, Deus vai chegar para você e falar assim, você quer a minha graça? Você fala sim, só que tem condição para receber a graça de Deus. Não está afastado dele. Deus pode agir de uma outra forma? Pode. Quantas vezes Deus restaurou? Vamos citar exemplo de Saulo, né? De Paulo, São Paulo, que era Saulo, e que era um pecador muito grande, e Deus agiu ali poderosamente. Mas o Paulo, ele teve que querer depois que Deus anunciou, se mostrou para ele. Porque ele podia ter falado, não quero. Tá bom, o senhor se apresentou, legal, gostei da tua apresentação aí, mas eu não quero. Então Deus sempre, como um cavalheiro que ele é, eu sempre imagino assim, Deus muito, muito polido, né, vamos dizer assim, ele depende da nossa vontade. E a nossa vontade é não continuar vivendo essa vida de pecado. Então, Nice, quais são os meus pecados? Não sei, você tem que fazer um exame de consciência. Será que eu estou vivendo uma vida em consonância com a vontade de Deus? E se não estou, é só me confessar e me achegar a Deus novamente. Porque Ele sempre, sempre, sempre vai nos perdoar. Se nós estivermos realmente arrependidos, é claro. Então Deus, Ele é muito generoso. Ele não veio para quem é santo, Ele veio para quem é pecador. Ele veio para salvar aqueles que estão no lodo, na lama, no limbo, entende? Então assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu pequei demais. Não tem problema, graças a Deus que você está se reconhecendo pecador, porque se eu não me reconheço pecador, eu não recebo a graça. Não, eu me confesso todo mês, toda semana, eu não tenho pecado. Eu tenho pecado todos os dias, e quando eu me reconheço pecador, já é meio caminho andado para a gente receber a graça. Por quê? Porque primeiro eu tenho que me reconhecer pecador, eu não posso ser arrogante, eu tenho que ser humilde e falar, não, eu realmente não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Em vários aspectos, gente. Isso pode ser, às vezes, no nosso dia a dia, com nossa família, pode ser porque eu estou em pecado grave até, às vezes em pecado grave. Nice, me cita um pecado grave. Olha, gente, tem uns trocentos, tá? Pecado grave. Você pode ler até o catecismo da igreja. Você está vivendo uma relação sexual com pessoa que você não é casado, que não tem o sacramento da igreja. É pecado grave. Deus perdoa? Perdoa, graças a Deus, Ele perdoa. Mas nós precisamos estar arrependidos disso. Né? Então, assim, às vezes eu não tenho aquele pecadão, eu não matei ninguém, eu não roubei, mas só que às vezes nós temos outros pecados que são tão graves quanto não ir para a celebração da Santa Missa. É pecado grave. Você sabia disso? É pecado grave, que tem que ser confessado, inclusive. Não é um pecado, aí pecados veniais que nós falamos e pecados mortais. Não ir à celebração da Santa Missa aos domingos é pecado grave. Nisso, mas eu vou nas quartas-feiras só porque no domingo eu tenho a família. Não, é domingo que tem que ir na missa.
A missa do domingo, a sábado à noite, é o mesmo evangelho de domingo. Então, se você for no sábado à noite, porque aí se você tiver uma missa sábado de manhã, é outro evangelho. À noite, mas o domingo é o dia do Senhor instituído, para nós católicos. Então, você tem que viver de acordo com o catecismo da sua igreja. Se você é evangélico, de acordo com a sua igreja. Para nós católicos, é de acordo com o catecismo. Então, é pecado grave que tem que ser confessado. E eu descobri isso muitos anos depois e eu me confessei. Senhor, eu não sabia. Primeiro que eu não sabia que era pecado grave. Fui descobrir muitos anos depois. E me confessei. Então, por isso que eu vou à missa todos os domingos. E se, por alguma eventualidade, não pude, eu me confesso. Por quê? Porque é um pecado grave. Esse dia foi destinado para ser o dia do Senhor. E quantas pessoas estão cometendo esse pecado grave e nem sabem. Então, por isso que é importante nós nos aprofundarmos, nós conhecermos. Mas Deus, Ele fala, é só se restaurar, é só se confessar, é só estar, né? Eu estou aqui. Se você se arrependeu, eu estou aqui para que você me busque. Então, olha só. Vou ler novamente aqui a morte e vida em Jesus Cristo, a carta de São Paulo aos Romanos. Vou ler um outro trecho aqui. Se morremos com Cristo, morremos para o pecado, tá? Aqui essa morte é para o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Ou seja, se nós confessamos os nossos pecados, nós estamos perdoados e nós viveremos com Cristo novamente. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto ele foi uma vez por todas, pelo pecado. Porém está vivo, continua vivo para Deus. E nós temos que querer estar vivos como Jesus está. Para Deus. Então, às vezes a pessoa fica com tanto medo da morte carnal, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa, quando começa a falar em Apocalipse, a pessoa começa a ficar desesperada. Eu vou morrer, meu filho. Às vezes você já está morto e não sabe. Porque está morto de tanto pecado. Às vezes a pessoa está morta já e está aqui praticamente como um zumbi, né? Uma vez eu vi uma frase, não vou saber dizer se é exatamente assim, mas assim, cuide para quando a morte vier te buscar, já não te encontre morto, né? Para que ela te encontre vivo quando ela vier te buscar. Porque às vezes tem pessoas que estão aí no mundo que já morreram, elas não se deram conta ainda, mas estão mortas, estão numa vida completamente desregrada. Às vezes a pessoa vive como um zumbi, às vezes até sem muito pecado, mas a pessoa numa tristeza, numa letargia tão grande. E muitas pessoas, quantas, que eu tenho certeza que vocês conhecem, pessoas que vivem dopadas dia e noite, ou com drogas, né, aí que proibidas, vamos dizer assim, cocaína, crack. Essas pessoas, elas estão dopadas, elas já morreram. Uma pessoa dessa, gente, para ela reviver, ela tem que ter um encontro profundo com Cristo. E é possível isso. Quantas pessoas que faziam uso de droga pesada e tiveram um verdadeiro resgate. Então é possível, A comunidade Betânia faz esse trabalho muito bem, né? Que era do Padre Léo. É a comunidade fundada pelo Padre Léo. E tantos outros, né? Tantas outras igrejas também que fazem um trabalho belíssimo de restauração dessas pessoas drogadas. Mas a pessoa tem que ter um encontro pessoal com Deus para que ela saia dessa morte. Porque ela está viva, mas ela só está o corpo vivo. A alma dessa pessoa, ela está numa podridão. Porque ela quis? Não, porque às vezes a situação foi entrando, né? A pessoa foi entrando numa situação, a vida foi levando e ela foi se deixando levar. Mas também existem pessoas que estão drogadas e letárgicas em razão de remédios. Quantas pessoas que eu conheço que usam o tarja preta como quem toma um chá? A pessoa toma remédio para dormir, para acordar, a pessoa vive dopada, porque ela não quer encarar a realidade, ela não quer viver. E essa pessoa só pode ser resgatada pelo amor de Deus. O que tira essa pessoa, e infelizmente a morte às vezes ela acontece em vida, a pessoa já morreu. Depois, quando efetivamente ela morre o corpo, o médico só vai constatar uma morte que já tinha acontecido há muito tempo, porque a alma dessa pessoa, a mente dessa pessoa já tinha morrido. É só o corpo que está perambulando aí né? Quantas pessoas que nós conhecemos, infelizmente? E na nossa família. Eu, particularmente, tenho na minha família pessoas que vivem por viver. Então, é difícil você resgatar isso. Mas você precisa querer,
porque depende da sua vontade. Deus está dizendo aqui com muita propriedade. Depende da sua vontade. A sua vontade é o eixo motor que move o Espírito Santo. É o eixo que vai fazer com que o Espírito Santo mova na sua vida e te tire dessa procrastinação, dessa letargia, dessa preguiça. Mas nós precisamos querer, porque Deus respeita a nossa vontade. Ele deu o livre-arbítrio. E nós temos que, com essa vontade, com essa liberdade que Deus nos deu, ter a responsabilidade de dizer, sim, Senhor, eu aceito, eu quero, mas eu quero trabalhar para isso também, eu preciso trabalhar. Não é assim, Senhor, eu quero e cruzo os braços e fico lá esperando Deus fazer. Não, Deus vai fazer, mas Ele precisa que você faça a sua parte. Então, olhando para essa palavra hoje, Ele vem nos dizer, quais são os membros que estão te levando a pecar? Será que é sua mão? Gente, e se nós olharmos membro por membro da nossa... Se nós começarmos a olhar, o que meus olhos estão me fazendo pecar? Em quê? Olhando coisas que eu não devia? E hoje é muito... Gente, hoje as coisas ruins entram dentro da casa, através do aparelho celular. Esse aparelhinho aqui que nós estamos falando traz muitas bênçãos, mas traz muitas maldições também. E talvez no seu celular tenha figuras que não agradam a Deus. E você, por curiosidade, dá aquela olhadinha, né? Vou dar uma olhadinha. Ali o inimigo já entrou. Por quê? Porque ele sabe, a curiosidade é uma das coisas, uma das maiores brechas para o inimigo. Vou dar uma olhadinha rápida, só por curiosidade. E ali o inimigo pega. A curiosidade é uma das brechas que você pode dar muito grande para o inimigo. Vamos dizer, vou dar um exemplo. Saiu uma fofoca de artista, sei lá do que. Vou dar só uma olhadinha. Quando você começa a olhar, primeiro você não consegue dar só uma olhadinha, já começa por aí. Já começa a olhar, nossa, aí vem outra notícia, vou olhar também. E aí vai, aí você perdeu 20 minutos do seu dia, que você poderia estar rezando um terço, porque 20 minutos no terço nossa, Deus o livre, demora muito. Só que 20 minutos na internet passa assim, ó. Por que será? E é aí que o inimigo pega. E não estou falando para você rezar o terço, tá? Nesses 20 minutos. Mas você poderia estar lendo um livro, você poderia estar, sei lá, fazendo uma atividade física, você poderia estar se cuidando, você entende? Aí a pessoa, não tenho tempo, não tem tempo. Vai lá ver o tanto tempo que fica no celular por curiosidade. E aí quando você demonstra esse espírito de curiosidade, o inimigo te pega. Pega na brecha. Então meus olhos estão me levando a pecar de que maneira? Minha boca, por palavras ruins, por palavras malditas, né? Palavras de maldição mesmo, por fofoca. Meus ouvidos, como meus ouvidos estão sendo, né? Estão me levando a pecar, ouvindo coisas que não devo, ouvindo notícias que não vão me agregar em nada, porque às vezes a pessoa fica lá escutando aquele jornal, aquelas notícias, desgraças, né? Esses dias eu tive uma coach que ela falou, Nice, eu fiquei uns 3 dias, olha só, eu fiquei uns 3 dias ruim, porque eu escutei uma notícia, e não vou falar nem o nome da coach, nem a situação, porque talvez vocês, né, possam conhecer, e eu me deixei levar por aquilo, e eu comecei a ficar com raiva, eu falei, criatura, a brecha que você deu, para os seus sentimentos, e como eu estava no processo de coach, eu falei para os seus sentimentos negativos, por quê? Porque ela era uma notícia muito ruim, que abalou, ela até perguntou, você ficou sabendo? Eu falei, não, eu não escuto jornal, não escuto jornal, rádio, não assisto jornal, não assisto, já tem desgraça demais no mundo, sabe? Então, para que eu vou ficar buscando saber? E ela começou, naquela notícia, a se envolver, e ela queria saber mais, ela perdeu 3 dias, ficou ruim, porque é claro que aí o sentimento, você começa com pensamento negativo, aí vem o sentimento negativo, aí vem o comportamento negativo, esses 3 dias afetou muito a vida dela. Eu falei, pois é, o que você vai fazer com isso? Por quê? Porque a pessoa deixou. Entende? Eu falei assim, olha, o coach vai te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte. É que nem Jesus. Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer a tua parte. Agora, você pede para Deus e dá brecha pro diabo, como que faz? E mesma coisa no coach. Você quer trabalhar suas emoções, mas você fica buscando ver notícia ruim, gente. Por que não perdeu esses 3 dias lendo um bom livro, Cristo? E eu falei muito duramente com ela, falei, escuta, é isso que você quer para a tua vida? Porque realmente é isso que a pessoa quer. Se ela quer, parabéns, seja feliz.
Agora a pessoa, gente, ela quer mudar, quer melhorar, mas ela fica buscando, procurando cabelo em ovo, né? Vamos dizer assim. Para que a pessoa fica querendo saber, especular notícia que nem... E outra, detalhe, não dizia respeito a nada da vida dela. Não dizia. É a mesma coisa você ficar buscando essas notícias do Covid aí, que a vacina funciona ou não funciona. Gente, pelo amor de Deus, deixa o negócio rolar. Depois, na hora de você tomar a vacina, você vê se você toma ou não. A pessoa fica, aí sai notícia, quantos fakes, quantas coisas que a pessoa se deixa levar por notícias ruins. Então, meu ouvido e meus olhos estão sendo, estão dando brecha para o pecado, para eu me afastar de Deus. E não é só o pecado, é como no processo de coaching que eu falei, a pessoa ela fica caçando pelo em ovo, ela fica escafuchando notícia ruim para ela se sentir mal. Bom, aí não vai melhorar mesmo. E aí ela se deu conta, ela falou, meu Deus, nisso eu não tinha me dado conta. Eu falei, pois é. Isso você tem que ter, porque isso é inteligência emocional. Você ter essa inteligência de não querer buscar nada que é ruim para tua vida. Pra quê? Se você já sabe que aquilo vai fazer mal, porque já sabe. Então, aquela pessoa que fica escutando notícia policial, aquele jornalzinho que tem, aqui em Maringá mesmo tem, muitos jornais. Você liga, se você ligar a televisão, escorre sangue, né? Que só fala de desgraça. Pra que eu vou escutar aquilo lá? Primeiro, não vou poder ajudar em nada. Eu falei, agora, se você pode ajudar, nossa, então eu ouvi essa notícia e agora eu vou me empenhar em levantar um movimento, chamar pessoas para ajudar essa pessoa. É diferente. Então, eu tomei, né, consciência de uma situação grave na minha cidade ou na minha região, que eu posso intervir para ajudar, ok. Agora, eu vou escutar só por escutar e ficar remoendo aquilo, nossa, aconteceu, meu Deus, comigo. Gente, isso tá ligado à matriz ativa e matriz passiva de formação das nossas crenças. Essa notícia que é inofensiva vai entrando na nossa vida e ela vai gerando um pensamento, um sentimento negativo e um comportamento negativo, e inclusive comunitário. Porque todas as pessoas assistem esse jornal e vai formando uma energia negativa na tua cidade, no teu bairro. Olha como que é grave. E é isso, por que o mundo está tão virado do avesso? Por isso, porque essa energia canalizada não tem sido boa, tem sido ruim. Tem muitas pessoas com energia boa, mas tem muita gente com energia ruim. Então, é um combate do bem e do mal mesmo o tempo todo. E essa energia negativa, mesmo para você que talvez não acredite em Deus, é uma energia formada pelo universo que é uma energia ruim, é a briga entre o bem e o mal. Uma energia boa contra uma energia ruim. É profundo isso e as pessoas não se dão conta disso. Então nós precisamos começar a olhar o que eu estou fazendo no dia a dia, minhas ações, que estão produzindo essa energia positiva ou negativa. Então, mesmo que nós saiamos da parte espiritual, isso é quântico, energia quântica. Se você quiser pesquisar energia quântica, não tem nada a ver em tese, né? Para quem não acredita em Deus, em tese não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque é essa energia do bem e do mal. Mas para aqueles que são céticos, né? Então, pense numa energia que nós estamos produzindo todos os dias com as nossas boas ou más ações. Isso é muito importante você saber. Então, nós precisamos buscar com o meu corpo, o que eu estou sendo, com a minha vontade. Eu estou produzindo coisas boas ou ruins. E aí, já finalizando, não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, ou seja, salvos do pecado, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Então, a mensagem de hoje é essa, né? Vamos pensar o que nós estamos fazendo para que satisfazer os nossos apetites carnais e com isso estamos nos afastando de Deus. Que o seu dia seja um dia de muita luz, de muitas bênçãos. Vou finalizando aqui que eu tenho coaching para atender agora às 8 horas. Que Deus abençoe você, que o seu dia seja de muita luz, de muitas bênçãos, de muitas graças, de tudo que há de melhor. Que o seu dia seja realmente um dia de luz,
Que o seu dia seja um dia na presença do Deus e que seus membros estejam a serviço do Espírito Santo. Os seus e os meus também, né? Porque eu também sou pecador e eu tenho que me policiar o tempo todo. Grande beijo para vocês, até amanhã. Beijão!